Juízes capítulo 7, acharam aí? Vamos ler a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Adode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, próximo ao monte Moré. Então o Senhor ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas tuas mãos. A fim de que Israel não caia em soberba e venha a se orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que foi a sua própria força que o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir, e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faze-o descer à beira das águas, e lá os provarei para ti. Aquele a quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele a quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo-a como faz o cão. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu o porás do outro lado. Verso 6. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foram de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então o Senhor ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Amém? Amados, eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra. Senhor, fala comigo a respeito do teu povo lá em Monte Azul, da tua igreja. Aquilo que o Senhor está ministrando, fazendo, conduzindo o teu povo lá. Alinhando os seus corações à tua vontade. E eu estava no momento de oração na segunda-feira. Nós estávamos orando como igreja na segunda noite lá. E eu orando por esses dias aqui, por esta noite. O Senhor começou a ministrar esta palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar contigo alguns princípios de Deus que nós precisamos entender e viver para alinharmos o nosso coração. Amém? Para trazer o nosso coração segundo a vontade do Senhor. Olhando este texto, olhando a situação de Israel, o momento que eles estavam vivendo aqui, havia uma grande opressão dos inimigos. Havia um exército dos midianitas que estavam afligindo o povo ano após ano. Havia uma situação de miséria, uma situação de angústia. Havia uma situação de escassez. Estava muito difícil. A vida estava muito difícil. Eles não prosperavam. Os inimigos vinham de ano em ano, roubavam sua colheita, destruíam tudo. O povo estava vivendo de maneira infeliz. E se você olhar lá no capítulo 6, verso 6, vocês vão ver que a situação chegou a tal ponto que eles começaram a clamar ao Senhor. Eles não aguentavam mais e começaram a clamar a Deus. E aleluia, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que ouve o clamor do seu povo. E havia chegado o tempo, Deus ouviu o clamor deste povo. O povo estava nessa situação por causa do pecado, de se afastar-se do Senhor. Mas a situação era de miséria, de angústia, de dificuldade, de opressão. Havia um exército inimigo acampado nas terras de Israel, prontos para destruir, prontos para liquidar. A situação não era uma situação favorável, era uma situação de guerra, era um ambiente de guerra. Deus ouviu o clamor do povo e escolheu Gideão para comandar um exército, para trazer livramento. Aleluia. Amados, eu creio que da mesma maneira nós temos vivido um ambiente de guerra, sim ou não? A nossa luta hoje não é contra a carne e o sangue, mas quantas situações temos enfrentado lá fora?
Quantos inimigos temos enfrentado lá fora? Há um numeroso exército tentando nos destruir, tentando destruir os nossos sentimentos, tentando destruir a nossa família, tentando destruir os nossos valores, tentando nos destruir financeiramente. Há uma guerra sendo travada todos os dias. Há um ambiente de guerra da mesma maneira. Não mais contra a carne e o sangue, mas de uma maneira diferente. Nas regiões celestiais. Mas a verdade é que estamos em guerra. Vocês entendem isso? Vocês sentem isso lá fora? Amados, é a mesma situação. É interessante nós observarmos nesse texto, quando chegou o tempo do poder de Deus, quando chegou o tempo do livramento de Deus, da vitória do povo, o exército se alegrou e se reuniu. Gideão reuniu com ele 32 mil homens. 32 mil homens, guerreiros que puxavam da espada, que estavam cansados daquela situação. E Deus olha, porque a situação, era uma situação natural ali, eram guerreiros naturais, espadas, escudos, lanças, inimigos naturais que eles tinham que guerrear. Mas Deus olha para aquela situação e diz assim: é muita gente. Eu quero ensinar o meu povo a como vencer as batalhas. E Deus começou a peneirar, Deus começou a tirar. A primeira coisa que Deus fez foi tirar os medrosos, falou assim: aqueles que estão com medo, podem ficar, podem voltar, não se preocupem. Eles voltaram. E numa pancada, 22 mil pessoas, 22 mil guerreiros retrocederam. Ficaram apenas 10 mil. Imagina o coração de Gideão e os 10 mil. Falou: pronto, a gente estava um pouco confortável, agora a coisa estreitou. Deus olha para aquilo lá, e eu fico imaginando o povo pensando: não, mas ainda a gente dá conta. Com a graça de Deus nós ainda damos conta. E Deus chega e fala assim: ainda é muita gente. Eu fico imaginando o coração de Gideão e o coração de todos que ali estavam. Vamos ao ribeiro, vamos aonde tem água. Deus vai provar, Deus vai fazer algo. E queridos, naquela época, naturalmente falando, para se enfrentar um exército, tirando os olhos da parte espiritual, o que era necessário? Número de pessoas, sim ou não? Sim. Armas, estratégias de guerra, armamentos, cavalos, arqueiros, enfim, todo aquele cenário de guerra que nós vemos nos filmes, era necessário. E Deus foi retirando tudo, porque Ele queria mostrar que Ele era Deus. Para vencermos as batalhas, amados, nós não precisamos de coisas naturais, nós precisamos da bênção e do favor de Deus sobre as nossas vidas. E como trazemos as bênçãos e o favor de Deus? Alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Não há outro caminho, não há outra maneira de vencer as batalhas, senão estar alinhado com a vontade de Deus. Agora, como fazemos isso na prática? Nós entendemos que temos que alinhar, dispomos o nosso coração para alinhar, e eu quero compartilhar alguns pontos com você dentro desta mensagem, desse texto aqui. Alguns pontos práticos, para que nós possamos, a partir de agora, colocar verdadeiramente em prática nas nossas vidas. Deus fala para Gideão: leva o povo às águas, que ali eu os irei provar. E dá uma estratégia para Gideão: observe. E durante muito tempo eu me questionei, falei: Deus, eu fico imaginando esta cena. E Deus falou: aquele que lamber a água como lambe o cão, você coloca de lado. E aquele que se ajoelhar para beber a água, você separa do outro lado. E a Bíblia diz que foram 300 os que levaram a água até a boca com as mãos e lamberam. E os que se colocaram de joelhos foram separados. Irmãos, eu ficava pensando, falei: meu Deus, como que foi isso? Como você vai conseguir beber água levando a mão na boca sem se abaixar? Você já parou para pensar, tem como? Não tem jeito, teu braço não alcança. Ou você tem que entrar totalmente na água, mas se você entrar totalmente na água, você vai sujar toda a água e vai prejudicar que todo mundo tome água.
Eu comecei a meditar nisso. Eu falei, Deus, me mostra o que aqui está. Amados, e nesses dias o Senhor começou a falar no meu coração. E a primeira coisa que eu quero que você entenda que é necessário para nós alinharmos o nosso coração, significa confiança. Fala para o teu irmão que está do seu lado, confiança. Queridos, nós estamos falando de um ambiente de guerra. A palavra do Senhor diz que o exército dos midianitas estavam no vale. Não estavam distantes, estavam próximos. Milhares e milhares de homens armados. Se você vê nos versos a seguir, você vai ver que eles eram inúmeros. Em grande número, como gafanhotos, se espalhavam sobre toda a face do vale. Eles estavam cercados por inimigos ali. Haviam espias por todos os lados. Aqueles homens, quando foram beber a água, o detalhe não está em lamber a água. O detalhe está em levar a água com as mãos à boca. Todos eles se abaixaram para pegar a água. Até os que levaram a água à boca. Só que com uma diferença. Eu ainda perguntei para minha mãe, estava conversando, quando Deus falou isso comigo, falei, mãe, o que você pensa? Quando as pessoas que foram separadas ali, por que Deus separou? Ela falou assim, porque eles levaram a mão na boca, mas ficaram de vigia, não se abaixaram. A ideia é ficar em alerta, não é? E na verdade é o contrário. Por quê? Quem daqui já assistiu algum filme de guerra? A grande maioria já assistiu um filme de guerra. Um guerreiro jamais se aparta da sua espada e do seu escudo. 9.700 soldados de Israel se agacharam para beber a água, mas com a mão na espada e com a mão no escudo. Atentos no inimigo. E abaixaram, se prostraram de joelhos e beberam água, mas com as mãos na espada. Se viesse alguém, já levantava pronto. Com a espada e com as lanças. 300 homens confiaram em Deus e descansaram em Deus, que Deus daria vitória. E sabe o que eles fizeram? Deixaram a espada de lado, deixaram o escudo de lado e simplesmente beberam água. Eles se lançaram numa confiança plena e absoluta de que aquele não era o momento de ser pego de surpresa. Eles estavam em Deus, debaixo de um direcionamento de Deus. Não era o momento da batalha, Deus ainda não havia ordenado. Eles estavam plenamente descansando em Deus. Eles beberam água comodamente. Eles se abaixaram, pegaram as águas com as mãos, nem preocupando com o escudo e com as lanças. E quem Deus mandou separar? Os 300. Separem estes. Eles estão confiando de que eu farei. Eles estão descansando. Amados, a confiança, ela requer uma entrega absoluta. Aquele ato daqueles homens de deixar as suas armas naquele momento, foi um ato de entrega. Foi um ato de confiar plenamente. Foi um ato de se entregar plena e absolutamente aquilo que estava acontecendo. Vocês estão conseguindo entender isso em nome de Jesus? Amém? Eles não foram mais ou menos. Eles não ficaram. E isso eu quero trazer para nós hoje como igreja. Que nós não vivemos uma guerra contra a carne e o sangue. Não é uma situação de sempre alerta contra pessoas. Mas sim no mundo espiritual. E para vencermos no mundo espiritual, nós temos que estar totalmente entregue ao Senhor. Nós temos que estar totalmente rendido ao Senhor. Naquele tempo, Deus tirou o número para mostrar para eles os princípios. Hoje, para nós, quanto mais, melhor, sim ou não? Sim. É um engano pensar que não importa a quantidade, não importa sim. Sabe por quê? Porque se há uma necessidade na igreja, e nós, como pastores, falamos assim, vamos fazer uma ação social e vamos arrecadar alimentos. Se 10 pessoas dão mantimento, quanto que nós arrecadamos? Um pouquinho. E se 300 pessoas derem alimento? Fazemos muito. Sim ou não? Então o número conta.
Aqui não contou, porque Deus queria estabelecer os seus princípios. Tirar do coração do homem o apoio natural e falar assim, é pela minha palavra. É por mim. Deus estava ensinando e nós temos que aprender hoje como igreja. Amém, queridos? Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que aprender a nos entregarmos plenamente no Senhor. Coloque a mão no teu coração e fala isso, eu preciso me entregar plena e absolutamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, como é difícil nós lidarmos com pessoas que se entregam mais ou menos. Quem aqui já se relacionou com pessoas que têm sempre o pé atrás? A pessoa está e não está. Você nunca sabe se você pode contar ou não. É uma incerteza, é uma inconstância. Por quê? Porque a pessoa não se entrega. Porque não há uma entrega. E essa entrega não acontece por quê? Porque não há confiança. Quando nós confiamos plenamente, nós nos entregamos. O que nós precisamos aprender é exatamente isso. Aprender a nos entregar. A dispor o nosso coração a confiarmos. A confiarmos no Senhor. E o Senhor, nós confiamos no Senhor através da igreja. Não há outro caminho. Não adianta você falar, eu confio no Senhor, mas não confio na igreja. Eu confio no Senhor, mas não confio na liderança. Não existe. Não existe. Porque Deus estabeleceu um princípio. Entregue-se, deixe Deus ser Deus. Entregue-se, deixe o Senhor governar e ser Senhor na sua vida. Tira o pé de trás. Sabe aquela pessoa que fica sempre com o pé para trás? Tira e coloca para frente, em nome do Senhor. Comece a dar os passos. Entregue a sua vida plenamente. E quando o pastor está falando assim, Deus está começando uma obra na sua vida, é exatamente isso. Às vezes tem pessoas que têm anos que vão à igreja, que já entregaram a sua vida a Jesus, num reconhecimento que Ele é Senhor para a vida eterna, mas o Senhor não tem o domínio, o governo e o controle da sua vida. Pessoas que estão sofrendo anos, porque não se entregaram verdadeiramente. É noite, é tempo de alinhamento, é tempo de entrega, de confiar plenamente em Jesus. Amados, descanse no Senhor, porque quando fazemos isso em Deus, a vitória é certa. A vitória é certa. A confiança, ela nos dá disposição de fazer o que precisa ser feito. Nós confiamos, então nós fazemos o que tem que ser feito. E muitas vezes Deus nos pede algo contrário à lógica. A todo momento Deus requer algo de nós contrário à nossa lógica humana, contrário àquilo que pensamos. Um exemplo simples. Quando uma pessoa é ofendida por alguém, no primeiro momento a gente já pensa em falar, peraí, vem cá. Vai tirar satisfação. Que negócio é esse? Não, não leva o desaforo para casa. Tem muitas pessoas que é assim. Mas Deus fala para nós, fazemos diferente. A lógica correta é, não, vamos acertar isso aí. Vamos ver, vamos fazer. É natural que as coisas... Vamos conversar, não vamos deixar isso para lá não. E aí de repente nós vemos Jesus falando, se derem um tapa no seu rosto, vira outra face. As pessoas pisam na bola conosco, muitas vezes nos traem, nos subtraem, lesam os nossos direitos, e a lógica humana qual que é? Vai atrás do seu direito, sim ou não? Claro, poxa, vou ficar no prejuízo. Não está correto isso. Aí nós vemos Deus falando, estão querendo te tirar a capa? Dá a túnica para ele também. Aí tem pessoas que nós vemos nos nossos dias, eu não aguento mais caminhar com essa pessoa, não dá mais, não tem jeito. Olha, não está fácil. A pessoa me obriga a fazer isso, me obriga a fazer aquilo, está difícil. Eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, ou o ministério, enfim, em todas as áreas. E a lógica humana qual que é? Não, mas calma aí. Reveja isso, pare. Você não precisa disso, sofrer para crer. Para quê? Aí de repente nós vemos a palavra de Deus, fala assim, estão te forçando a andar uma milha. Vai com a pessoa duas.
E todas as vezes que nós vemos uma situação dessas na palavra de Deus, e uma situação de confronto, de luta, de dificuldade, nós vemos Deus confrontando a lógica humana. Se você puxar na tua memória aí, você lembra da história do rei Josafá? Quando os inimigos vieram contra ele e armaram o cerco contra Josafá. E ele estava desesperado porque ele não tinha poder bélico, ele não tinha condição natural, não tinha como ele vencer a batalha. Ele busca o Senhor, apregou um jejum em todo Judá e fala assim: olha, nós precisamos buscar Deus, senão nós estamos fritos. Deus dá uma ordem a ele, dá uma palavra de descanso, de conforto: nesta peleja não tereis que pelejar, essa batalha é minha, deixa comigo. Coloca cantores na frente da batalha e você vai ver o livramento que eu vou dar a você. Josafá, como um homem obediente, obedeceu. E olhando para tudo isso, nessa confiança, nessa entrega plena, eu tirei o olho de Josafá. Eu queria que você tirasse o olho de Josafá e colocasse o olho nos cantores. Se fosse você que o rei tivesse ordenado: ó, nós vamos sair para enfrentar o exército inimigo, armado até os dentes, pega um violão e vai na frente do exército, tá? A gente olha para Josafá e se esquece dos cantores. Foram os cantores que foram na frente, que confiaram, que tiveram que confiar plenamente. Não, Deus falou, eu estou debaixo da obediência do rei. Traz para hoje, Deus falou através da liderança da igreja, eu vou fazer. Vou morrer, não sei. Deus falou que ia livrar. O que cabe a mim? Confiar em Deus e fazer. A confiança nos dá disposição para fazer o que precisa ser feito. E aqueles cantores foram. E quando confiaram plenamente em Deus e obedeceram a sua voz, alinharam a sua conduta natural com o querer de Deus, com a palavra de Deus, saiu um anjo durante a noite e matou 185 mil homens. E quando eles chegaram lá, era um exército morto, destruído pelo poder de Deus. Para de lutar com as tuas forças. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus te chamou para vencer as batalhas, para levantar a sua cabeça e ser mais do que vencedor nesta terra. Mas nós temos que aprender a como fazer. Confie em Deus. Confie, entrega. Quando leram o texto de Ruth aqui, o versículo, o tema, quando ela diz para Noemi: não me inste para que te deixe, onde fores, irei eu, onde pousares, pousarei, teu povo será o meu povo, teu Deus, o meu Deus, aonde morreres, morrerei eu, aonde fores sepultada, ali serei sepultada também. Aquela mulher, ela aprendeu a confiar em Noemi. Ela teve um relacionamento antes. E a confiança dela na sua sogra fez com que ela se dispusesse para uma terra estranha. Irmãos, aquela mulher era uma viúva. Naquela época, naquela cultura, eles eram inimigos. Os moabitas sempre foram inimigos de Israel. Nunca foram chegados assim, queridos. Não era um tempo de guerra naquele momento, mas sempre houve situações de confronto. O que uma mulher moabita tinha de esperança naquela terra? Não era muito mais fácil, lógico, perder o marido, os filhos, tudo? Voltar para a casa dos seus pais? Voltar para a sua terra e reconstruir a sua vida? Mas ela confiou e se entregou totalmente. E uma mulher moabita, que não era nada e ninguém, se tornou uma matriarca na linhagem do Messias Jesus Cristo. Dá para entender? O que é confiança, o que o se entregar faz, o poder que tem isso nas nossas vidas. Nós precisamos, amados, confiar que é Deus que está fazendo. Amém? Você crê nisso? É Deus que está fazendo, é Deus que está movendo esses dias. É o Senhor que está trazendo essas palavras aos seus corações. É o Senhor que está falando com você nesta noite. É o Espírito Santo de Deus. Então, em nome dEle, abra os seus ouvidos e ouça. Sonda o teu coração.
E comece a pensar na tua vida, nas circunstâncias que você está vivendo e aquilo que você precisa realmente fazer. Os desafios que estão na sua frente para que você realmente se entregue. Confie. Aonde você está inserido, na igreja que você está inserido, a liderança que está sobre ela, deixe Deus ser Deus. Confie. Deixe o sobrenatural do Senhor acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E acontece. Essa confiança nós temos que ter, essa entrega nós temos que ter, mas não de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, sempre é uma maneira correta em Deus. Sempre é uma maneira correta no Senhor, amém? Olha a palavra do Senhor nos versos 17 em diante. Gideão separou os 300 homens com ele. Verso 16, perdão. E então Gideão repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas, jarros vazios e com tochas dentro. Só um minutinho aqui, só para a gente voltar na questão da lógica que Deus sempre confronta. Quando um guerreiro vai para a batalha, o que ele espera levar com ele? Armas, um bom escudo, uma boa espada, um bom arco, boas flechas na sua aljava. Sim ou não? Sim. O que aquele povo levou? Trombetas, vasos vazios com tochas dentro. A espada estava amarrada no cinto, escudo nas costas, mas nas suas mãos não tinham armas. Contrário. Deus sempre vai confrontar a minha e a sua lógica, o meu e o seu pensamento, o meu e o teu querer, aquilo que achamos e pensamos, para trazer a sua vontade, a sua vitória, o seu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E a maneira de Deus, verso 17, e ele lhes ordenou: fazei o que me vides fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e todos os que estão comigo, então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor de todo o acampamento. E bradareis, ouça isso, e bradareis pelo Senhor e por Gideão. Repete isso comigo. Pelo Senhor e por Gideão. Ou por Deus e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. E em seguida os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares e as trombetas com a mão direita. Olha só. E exclamaram em uníssono. Por Deus e por Gideão. Repete isso comigo. Por Deus e por Gideão. Amados, o que esse texto representa para nós? Unidade. Gideão recebe a estratégia de Deus, contrária à lógica humana, como nós já dissemos. E diz para o povo assim: aquilo que eu fizer, façam também. O que eu fizer, faça. O que eu falar, falem. E na hora de executar o negócio, a Bíblia ressalta aí que eles fizeram em uníssono. Você sabe o que significa a palavra uníssono? A uma só voz. Ou seja, os 301 homens que estavam ali, Gideão e os 300, falaram como se fossem apenas um homem. Agiram como se fosse apenas um homem. Unidade. A nossa confiança em Deus, a nossa entrega plena, ela deve ser vivida em unidade. A unidade é um princípio estabelecido por Deus que libera um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Sobrenatural, irmãos.
Unidade não é simplesmente estarmos aqui reunidos no mesmo lugar. Unidade fala de nós sermos um, muitos sendo apenas um. Olharmos para a unidade do Pai, do Filho e do Espírito. 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito, mas um só, o Deus Altíssimo. Uma só essência, um só amor, um só propósito. Pleno, absoluto e perfeito. Unidade. Irmãos, isso é tão poderoso. Em Gênesis capítulo 11, no verso 6, conta lá a história da Torre de Babel. Quem já ouviu falar da Torre de Babel na Bíblia ou já leu essa passagem? É interessante nós observarmos que os homens da época, antes da lei, antes dos patriarcas, antes de tudo, os homens faziam o que queriam. Os homens, eles não tinham lei que os ordenasse, os coordenasse, eles faziam o que bem entendiam, estavam distantes de Deus. E em Babilônia começaram a construir uma torre que alcançasse até os céus, para levantar o nome daqueles homens sobre toda a terra. E a Bíblia diz que aquele povo era um só, tinham uma só língua, falavam a mesma coisa, e se uniram naquele propósito. E a Bíblia relata que Deus, observando o que os homens estavam fazendo, Ele chama, o Pai chama o Filho e o Espírito fala assim: desçamos lá e hajamos agora, porque aquele povo é como um só, e eles intentaram a fazer algo, e nada poderá os impedir. Vamos agora, e vamos confundir a língua deles, vamos quebrar aquela unidade, porque eles se propuseram a fazer para o mal. Amados, o poder da unidade é tão grande, que não importa se em Deus ou se no diabo. Ouça-me. Se as pessoas se unirem como um só, a coisa acontece. E aí eu quero trazer um alerta. Porque muitas vezes nós vemos ímpios prosperando, obras de ímpios prosperando, obras que são voltadas para o mal prosperando, e a igreja muitas vezes parada. Porque o diabo sabe do poder da unidade. E quando o homem se une com o mesmo propósito, independente para qual fim é, a coisa acontece. Eu quero chamar a tua atenção, porque isso chamou a minha atenção. Quanto mais nós, se nós nos unirmos em Deus, se os homens se uniram para um propósito mau e teve que Deus intervir, Deus não mandou nenhum anjo para quebrar aquilo ali. O próprio Deus desceu para confundir, para desbaratar. Quanto mais nós, se nós nos unirmos como igreja, quanto mais nós, o problema é que nós não temos entendido isso e temos feito algumas coisas de maneira errada. Os nossos propósitos não são errados, porque quantos daqui buscam bênção para a sua vida e para a sua família? O melhor de Deus para a sua família. Mas o problema é que nós somos muitos dentro da igreja, cada um buscando para a sua família. E Deus despertou meu coração nesses dias, alinhando o meu coração, e eu vou ministrar essa palavra lá em Bebedouro também, porque Deus falou muito forte isso no meu coração. As pessoas buscam o certo, as pessoas estão se dispondo, estão clamando. Deus está pronto para fazer, o poder de Deus está a favor da igreja. Mas nós precisamos entender a forma de fazer isso. Muitos buscam, como eu tenho dito aqui, para si. Mas nós precisamos mudar isso. Nós temos que começar a nos levantar e nos posicionar diferente. Como esses 300 homens se posicionaram. As famílias deles seriam beneficiadas, seriam abençoadas pelo resultado da vitória, sim ou não? Mas a vitória de quem? Do todo. Estão me entendendo? Queridos, a unidade em Deus, ela deve acontecer, ela tem que acontecer. Se não acontecer, nada feito. É tão sério isso.
Se nós lemos lá em Levíticos, capítulo 26, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: perseguirei os vossos inimigos e vos alcanceis. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Unidade. Quando vocês se unirem, os inimigos não resistirão. Quando vocês se unirem, os inimigos cairão. E quanto maior o número se unindo, maior o poder liberado. Maior o poder liberado. 5 de vós perseguirão a 100. 100 de vós, na matemática, seria quanto? 2.000. Mas não. 100 de vós perseguirão a 10.000. Está na hora de perseguir os inimigos e os destruir em nome de Jesus. Não para por aí. No Salmo 133 é uma bênção liberada. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, ou os irmãos viverem em união, unidade. É como óleo precioso, e o Senhor discorre como é essa bênção, mas no final ele diz assim: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É o que nós temos buscado, vida e bênção. Sim ou não? Prosperidade e paz para as nossas vidas. Mas este ali é referente à unidade. Não está no monte de Deus, está na unidade dos irmãos. E vai além. E esse texto eu quero que você leia, por favor. Abre lá em João capítulo 17. Para alinharmos o nosso coração, nós precisamos primeiro confiar e nos entregarmos plenamente. Uma entrega plena, absoluta e total. E vivemos essa entrega em unidade. Queridos, a oração de Jesus, quando Jesus ora pelos seus discípulos. João 17, a partir do verso 20, diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente oro por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando há mais de 2.000 anos atrás pela minha vida e pela tua. Essa oração intercessória de Jesus é para mim e para você. E ele diz assim: ó Pai, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Olha o clamor de Jesus. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. A oração de Jesus para a igreja era para que a igreja fosse uma, para que nós viéssemos a ser apenas um. Pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, vindo de histórias diferentes, mas apenas um no Senhor. Como, pastor? Vivendo o mesmo propósito, buscando a mesma visão, falando a mesma língua, vivendo em unidade. Amados, nós temos que mudar. A nossa família será abençoada. Eu quero deixar aqui para você um grito de guerra, como Gideão estabeleceu ali. O povo se uniu ao redor dos inimigos. E eles começaram a bradar por Deus e por Gideão. Está na hora de nós nos levantarmos e começarmos a bradar por Jesus e pela igreja. Por Jesus e pela igreja. Não é pela minha casa, não é pelos meus filhos, não é por nada que eu tenho. É por Jesus e pela igreja, porque a minha casa está inserida na igreja, porque os meus filhos estarão inseridos na igreja, porque tudo que eu preciso vem pela igreja, porque Jesus é o Senhor da igreja. É por Jesus e pela igreja. Por Jesus e pela igreja. Precisamos alinhar o nosso coração. Todos os projetos que vêm às nossas mãos como igreja. Ah, mas será? Não tem mais será. Eu farei por Jesus e pela igreja.
Gideão, cadê meu arco? Cadê minha espada? Cadê meu escudo? Não, querido, põe a espada na cinta aí, você vai levar um chofar, você vai levar um vaso e uma tocha. Por Deus e por você, Gideão. Igreja, estabelecemos isso como propósito, como alvo, como objetivo. Mas, pastor, eu farei por Jesus e pela igreja. Alinhe a tua vida e deixa Deus ser Deus. A vitória aconteceu para eles. O que eles precisaram fazer, queridos, naquele momento? Nada. Eles começaram a bradar por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. E Deus trouxe confusão no exército inimigo. E eles começaram a se matar um ao outro. Começaram a se destruir. Quando nós entendemos que nós não precisamos buscar para nós mesmos. Nós estamos inseridos num todo. Nós estamos inseridos num todo chamado igreja. E o que nós temos que fazer é pela igreja. É através da igreja. Porque eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A unidade faz a igreja. Sem unidade não existe igreja. E nós precisamos alinhar a nossa vida, confiando em Deus, se entregando plenamente a Ele. E entendermos que Deus tem nos chamado para vivermos nesta terra, neste mundo natural, fazendo coisas natural, mas com os olhos nele. E sempre com entendimento por Jesus e pela igreja. Por Jesus e pela igreja. Quando vivemos isso, irmãos, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a romper. As cadeias são quebradas, vidas são libertas, são restauradas. O poder de Deus é liberado. Porque essa foi a oração de Jesus. E não há ninguém mais, aleluia, que o Pai ouve tanto que o próprio Filho, Jesus Cristo. Não houve uma oração que o Pai não estivesse atento a Jesus. E desde lá, ele já orava, Pai, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Porque a hora que eles se unirem, o poder é liberado e as coisas acontecem. Eu tenho certeza que você, meu irmão, que está aqui assim como eu, precisa do poder e do milagre de Deus. Eu tenho certeza que você precisa do favor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. Que Deus transforme a nossa situação familiar, que Deus transforme a nossa vida financeira, que nós precisamos de socorro, sim ou não. E está em Deus, e Ele tem para nós. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem falado, e vamos dispor o nosso coração a isso, a viver isso. E eu tenho certeza que o favor de Deus já está liberado sobre você. A partir de agora, a partir de já. Não é amanhã ou no amanhã, é a partir de agora. Se você dispor o teu coração a confiar em Deus, a viver uma entrega plena e fazer o que tem que ser feito, Deus fará sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por Deus, aleluia, por Jesus e pela igreja. Não faça, Senhor, eu preciso fazer pela minha casa. Eu preciso fazer porque meu filho está assim. Não, está errado, irmãos. Quem fez pelo teu filho, quem fez pela sua casa, foi Jesus na cruz. Você não vai conseguir fazer melhor. Então deixa Ele cuidar. E faça você por Ele e pela igreja que Ele deixou. Pelo lugar que Ele te plantou. Ame este lugar. Ame a sua liderança. Ame os seus irmãos. A sua família será abençoada, você será plenamente abençoado, quando você se dispor a viver nesta unidade. É Deus liberando poder sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.